Fala aí, gênio, Renan Lopes aqui do Projeto Estudo do Áudio. No vídeo de hoje eu vou te dar 4 métodos para você fazer o ajuste do seu sistema de som. Desde muito jovem eu sempre fui um cara muito curioso na área do áudio, sempre lendo, pesquisando, estudando, participei de muito fórum, muita lista de discussão, que me deu bastante conteúdo, né, bastante bagagem. Só que adolescente, ali pelos meus 16 anos, eu tinha uma certa prepotência, porque eu achei que eu tinha aprendido muito, então eu me considerava o cara mesmo com pouca experiência. Eu já tinha trabalhado com som, já tinha montado, né, até os 16 anos, já tinha trabalhado, mas eu sempre achei que era o cara que tinha muita experiência. Até que um dia um pastor de uma igreja fez contato comigo, tinha ouvido meu nome por indicação, que eu era um cara que gostava de áudio, estava sempre lendo, pesquisando, e me convidou para ir lá na igreja dele, dar uma olhada no sistema de som, se eu podia dar uma melhorada, porque não estava tocando muito bem. Fui lá, coloquei nos fóruns que estava indo, pedi dica pros amigos, então eu fui assim, tendo certeza de que eu ia resolver o problema do cara. O que acontece é que quando eu cheguei lá, eu encontrei o técnico de som deles, né? Então, infelizmente, existe um certo desconforto, né, por parte do técnico da igreja quando o pastor traz uma terceira pessoa, né, uma pessoa de fora, para poder avaliar o sistema de som. Então eu vi que ele ficou um pouco desconfortável. Só que eu cheguei lá com a cara e com a coragem, apenas com a informação que eu tinha aprendido e botado pouco em prática. Ele já era um cara que tinha um pouco mais de equipamento, ele tinha um bom ouvido, ele já tinha um RTA, ele tinha um multímetro, ele tinha um pouco mais de conteúdo. Então eu fiquei pensando comigo, cara, eu acredito que eu não tenho a experiência que esse cara tem para executar o serviço, e eu estava sendo contratado por fora para fazer um serviço que eu acredito verdadeiramente que ele poderia ter resolvido. Então o objetivo desse vídeo é trazer para você como você pode gerar mais valor no serviço que você está fazendo e aonde você diferencia, né, a modalidade do tipo do ajuste do sistema que você vai fazer. E para isso, então, eu vou trazer os 4 métodos que basicamente o pessoal acaba usando para fazer os ajustes do sistema de som. Então vamos lá para o primeiro método, que eu estou chamando de regulagem. Esse método é muito legal porque a grande maioria das pessoas já pode começar o processo por esse método, porque a ferramenta que você precisa é você mesmo, exatamente, você. Porque você vai precisar de uma primeira coisa que você já tem aí, que é o ouvido, é o ouvidômetro, né? Então você vai ajustar o sistema no ouvido, não tem jeito. Vai perceber ali a amplitude do grave, do médio, vai ajustar esse negócio todo, deixar a amplitude, né, o nível de pressão que seja coerente, que seja consistente, que dê uma boa sonoridade. E a segunda ferramenta que você pode usar, que você também já tem, é o cheirômetro, né? Você, para limitar a potência que vai até os alto-falantes, vai ter que sentir ali o cheirinho de ampere, né? Aquele cheirinho de bobina queimando, e delimitar que até ali a potência específica para cada via. Mas veja, o negócio é completamente empírico, né? Vai depender do teu gosto pessoal, se você gosta mais de grave, de médio. Você vai tentar agradar o cliente ali, só que de uma certa forma não gera muito valor para o cara que você está ofertando o serviço, porque inevitavelmente ele vai ver que você não chegou com nada, não trouxe muito equipamento, né? Eu me sinto nessa posição. Quando eu fui lá na igreja para tentar fazer um ajuste do sistema, eu não levei absolutamente nada. Eu ia fazer um negócio no ouvido, no feeling, né, no sentimento. Então é muito subjetivo essa forma de ajuste. E eu não tiro os méritos de pessoas que têm bons ouvidos para fazer esse tipo de coisa. Mas você é um cara que tem bastante experiência. Vai lá, resolve o problema do cliente em 5, 10 minutos. Ele vai pensar, poxa, cara, resolveu tão rápido, não trouxe nada, não trouxe nenhum equipamento, será que ele vai enxergar valor no teu trabalho? E mesmo que você resolva demorar um pouco mais, porque tá observando mais o sistema, tá ouvindo mais, tá ouvindo diversas músicas, daqui a pouco ele vai pensar, cara, esse cara tá muito demorado para resolver o negócio, não sei que experiência ele tem. Você chegou de mão abanando. Eu particularmente penso, né, quando eu contrato um pedreiro, eu quero que ele traga todas as ferramentas para fazer a construção. Quando eu vou no dentista, eu quero que ele tenha todas as ferramentas. Então esse primeiro método é aquele que, assim, você não quer investir, mas infelizmente você não consegue agregar muito valor na hora de cobrar por esse serviço. Já o método número 2 eu estou chamando de ajustar no RTA. O que acontece é que a partir do momento que você vai evoluindo um pouco mais, você vai entendendo que você precisa de uma ferramenta para poder fazer o ajuste no sistema de som, você começa a pensar na possibilidade de investir no RTA, tá? Existem RTAs prontos que você pode comprar, como é o caso, por exemplo, do Phonic, você pode comprar também o Ultra Curve, que são RTAs, de uma certa forma, ele analisa com a intensidade em relação à frequência. E beleza, então você já começa a investir numa ferramenta para isso. Daqui a pouco você não quer investir muito, vai lá, usa o RTA do celular, que não é nada preciso, mas vai te ajudar, por exemplo, a acertar o ponto de crossover, a transição entre o grave e o médio, por exemplo, se está existindo cancelamento ou não. Isso você já pode prever, já pode te ajudar a ajustar alguma equalização, ver qual é a frequência que está sobrando. Então você já está dando um passo além para começar a fazer o seu ajuste de som, certo? Mas é óbvio que esse método não é um dos mais confiáveis, né? Porque afinal de contas você tem muitas outras variáveis para fazer um ajuste no sistema de som. E aí, mais uma vez, né? Se você é um cara que tem
tem bastante experiência, pode usar a ferramenta e tirar um bom resultado, mas de repente você pode acabar não tirando o melhor resultado possível. E o seu cliente, ele, vamos dizer assim, ele enxerga um valor médio, ele já lhe vê com equipamento, já começa a confiar um pouco mais no teu trabalho. Já o método número 3 eu tô chamando de passar o smart. E é muito engraçado dizer passar o smart porque a gente ouve muito essa expressão e me faz lembrar que você está pegando um ferro de passar para passar, né? Com a ideia de deixar a resposta plana. E é muito interessante a gente falar sobre isso porque faz um link com o método passado sobre deixar uma resposta plana. Então nesse método, inevitavelmente, você vai precisar de um computador para poder rodar o software, né? E você vai precisar, claro, inevitavelmente, de um microfone. Aqui no meu caso, para usar o Smart, eu uso o Behringer ECM8000. É um microfone próprio para medição, mas tem também o RTA da DBX, que também é um microfone muito interessante, tá? É claro que eu não posso pegar esse microfone e espetar ele direto no computador, né? Afinal de contas, ele precisa de um Phantom Power para alimentar a cápsula dele e ele precisa também de maior resolução de uma placa de áudio, tá? Então, nesse caso, para esse terceiro método, você também vai precisar de uma placa de áudio. Você pode estar usando, por exemplo, uma Behringer, aqui eu tô com uma Behringer que eu uso também, que é o MC202HD. Você precisa de uma placa que tenha 2 entradas e 2 saídas, né? Porque você tem que enviar o áudio para o sistema e coletar, ou você pode também usar, eu estou usando aqui uma Foxrite 2i2, que também é uma placa bem interessante, ela tem uma taxa de resolução bem alta. Você não necessariamente precisa de uma placa desse nível, tá? Com a Behringer você resolve os seus problemas. Mas eu penso da seguinte maneira, né? Se você quer gerar valor no seu trabalho, inevitavelmente você tem que investir em equipamento, né? A coisa muda quando você chega com mais equipamentos para apresentar um bom serviço para o seu cliente. Outra coisa que eu sugiro para quem está entrando nesse terceiro método, ou seja, você já não está usando mais só um RTA, você já está começando a entrar num outro nível de você vai medir, você vai fazer uma análise mais completa, um pouco mais precisa do sistema de som do seu cliente. É muito importante que você possa investir pelo menos no multímetro, tá? Aqui, neste caso, eu estou mostrando o Mastec 2108S, que é um multímetro que eu já conferi muito, o resultado dele é bem preciso, tem a variação pequena, mas funciona muito bem e ele já é um alicate amperímetro. Então você pode medir corrente e pode medir tensão, vai conseguir avaliar a potência ali que está saindo nos seus amplificadores, consegue fazer então a calibração de todos os amplificadores para ter basicamente a mesma tensão. Então eu sugiro assim, para esse terceiro método, é interessante que você tenha então o computador com o software. Aqui a gente está falando do Smart porque é o que a grande maioria das pessoas usa, mas um software instalado, uma interface de áudio, que não necessariamente você precisa investir muito caro, tá? Tem placas mais baratas que tem Phantom Power que vai lhe atender muito bem, e um microfone específico para medição. Então esse método é legal porque você já está o seu cliente, né, já enxerga um valor um pouco diferente, porque afinal de contas você está tendo muito mais trabalho, você está conferindo a elétrica do sistema dele, você está posicionando um microfone próprio para medição, né, e usando um software que hoje é referência aí para poder fazer ajustes do sistema de som. Já o quarto método aí sim eu estou chamando de um alinhamento do sistema de som, tá? E por que mesmo que todos esses métodos sejam de uma certa forma alinhamento, por que eu resolvi só deixar no quarto? Porque um alinhamento do sistema de som, ele é muito mais completo, é muito mais complexo também, né, do que simplesmente uma resposta plana, porque uma resposta plana, ajustando com a equalização, você consegue deixar qualquer sistema com resposta plana. Porém, você precisa entender que o alinhamento, ele também ajusta o tempo de entrega de cada sinal, né? Imagina que um sistema de som, ele é como se fosse uma transmissão Wi-Fi, em que vai receber um sinal que teoricamente responde de 20 a 20 mil Hz, vai atravessar o ar, esse sinal vai entregar no microfone ou nos ouvidos das pessoas e converter esse sinal de 20 a 20 mil Hz. E inevitavelmente o único falante não consegue fazer isso, você precisaria de mais falantes, então é óbvio que é importante que todos esses falantes cheguem ao mesmo tempo em quem está ouvindo ou no caso do microfone que estiver captando. Então no caso, é interessante que você saiba muito bem estar usando a ferramenta para de fato começar fazendo o alinhamento do sistema. O Smart que a gente falou agora há pouco, ele é um software que tem um método de ajuste de tempo, né, através da rotação da fase, você consegue conferir o tempo de cada um dos falantes, mas tem outro software como o Rio também, que é um software 100% gratuito, que você também pode usar o método de pulso para conferir o tempo que cada falante chega até o microfone ou, no caso, os ouvidos. É claro que para esse quarto método é muito interessante que você aí sim já comece a investir numa placa com um pouco mais de resolução para que você possa usar a maior capacidade de resolução do software, você tenha mais precisão nas medições que você está fazendo, porque para que você possa entregar um resultado ainda maior. E é óbvio que um alinhamento do sistema não é simplesmente isso, não é só acertar o tempo e ajustar a resposta com a necessidade do seu cliente. É muito importante que você confira o sinal, eu falo sempre desde a música, né? Desde que o seu cliente vai inserir. É importante que você tenha um computador, por exemplo, para rodar um Audacity, um software que você vai conferir como é que é a música. É importante que você tenha ferramentas para medir o sinal que está saindo do player, que vai atravessar o processador, vai atravessar o amplificador, vai chegar no alto-falante. Então que você possa estar investindo no osciloscópio, daqui a pouco investir
No multímetro, por exemplo, aqui eu tenho um Fluke, né? Toda a linha Fluke já é bem mais interessante, ela tem uma qualidade bem melhor, ela é mais precisa, então aqui é um 114. Tem um alicate amperímetro também que possa medir a corrente com precisão. E também, por exemplo, neste caso, a gente investiu também no analisador de bateria, para conferir se as baterias do teu cliente tá perfeita, tá entregando um resultado muito bom. E no meu caso, quando a gente quer ir num nível mais além, inclusive para desenvolver o sistema do zero, né? Eu já aproveito para dizer para você que, cara, alinhamento nenhum salva um sistema que é ruim. O sistema que é ruim, o alinhamento pode ajudar a melhorar ele, mas salvar não salva. É inevitável que ele nasça do zero perfeitinho. Então, para isso, a gente acaba usando, por exemplo, aqui eu tenho o Clio, ele vem com o próprio microfone calibrado, então tá aqui, eu tenho o Clio Pocket, é um equipamento um pouquinho mais voltado para laboratório, digamos assim, mas que também a gente pode usar para fazer alinhamento aí na rua. Então, é óbvio que esse quarto método você está investindo mais em equipamento. Então, inevitavelmente, o seu cliente vai observar um valor muito maior, porque você vai conferir tudo, você vai entregar um sistema realmente redondo, perfeito e funcionando para ele. Agora, veja bem, independente do método que você estiver utilizando, é crucial que você tenha conhecimento, porque afinal de contas, se você não souber o que está fazendo, você pode piorar ainda mais o sistema de som do seu cliente. Então, é muito importante que você possa correr atrás de informação, saber corretamente como usar essas ferramentas, prever como é que você faz realmente o ajuste do sistema de som do seu cliente para entregar o melhor resultado possível. Então, caso você tenha interesse, agora no mês de setembro eu vou estar abrindo uma turma exclusivamente para estudar sobre processamento de áudio e alinhamento de sistema, e você vai ver a utilização de todas essas ferramentas que eu acabei de mostrar para você. Se você tem interesse, aqui embaixo tem um link, né? Eu não sei bem onde você está vendo o vídeo, mas vai ter um link que você pode cadastrar o seu melhor e-mail. Então vai abrir uma página, você bota lá o seu nome, bota o seu e-mail, que você está entrando para uma lista VIP para participar. Sendo assim, eu vou lhe comunicar por e-mail, né, sempre que possível, quando a gente vai estar abrindo as inscrições para esse curso. Mas ainda agora, no mês de setembro de 2018, a gente vai abrir as inscrições para um curso 100% online. Você pode assistir aí no conforto da sua casa e aprender toda a parte de processamento do áudio e alinhamento do sistema. Eu espero poder estar contribuindo contigo, quero agradecer por você ter estado comigo até agora. Não esquece de se inscrever aqui no canal, a gente está semanalmente trazendo conteúdo para melhorar o teu aprendizado. Obrigado por ter estado comigo até agora, um grande abraço e até depois.